Ó, Sr. Stalin, vamos aqui tentar então fazer uma resenha da sua vida e daquilo que foi a luta antifascista antes do 25 de Abril, aqui mais centrada na Moita, 7 de Conselho, e depois aquilo que foi a sua personalidade a seguir ao 25 de Abril. E a primeira questão que se coloca, nós já sabemos que o Sr. Stalin nasceu em 17 de outubro de 1932, isso já é público, para isso existem livros e documentos. A grande questão que se coloca em relação ao Sr. Stalin é como é que o Sr. Stalin tem o nome Stalin. Também é Stalin de Jesus Rodrigues, mas quer dizer, Jesus há muitos, Stalin é só o Sr. Stalin. De onde é que vem esse nome? Eu creio que isso é por influência do meu pai. O meu pai era ferroviário, nunca foi à escola, mas naquele período de 32, como sabem, tem a ver com algumas guerras que esplantam pelo mundo fora, nomeadamente em Espanha. Creio que a Guerra Civil começa em 29. 36. Pois, quer dizer, há um período de intensidade, começa a Grande Guerra, eu creio que começa em 29, e o meu pai, como ferroviário, é muito influenciado pela guerra, não é? Nós não tínhamos rádio, mas alguns ferroviários tinham rádio, e o meu pai foi absorvendo aquilo que os camaradas lhe diziam, que estava a passar pelo mundo fora, e daí vem do ferroviário Lourenço Rodrigues o meu nome, Stalin dos Rodrigues, depois de eu já ter o nome registado. O padre da Moita, por influência não sei de quê, tentou influenciar e retirar-me o nome de Stalin, porque segundo o próprio padre ia ser inconveniente na minha vida, mas fiquei com o nome até hoje, portanto, cá estamos. O Stalin na União Soviética assume o poder, penso que em 1926, pelo menos à volta disso, depois da morte do Lenin. O que significa, era mais ou menos óbvio, que o seu nome aparece devido a essa importância do nome Stalin que começa a ter em termos internacionais e que chega ao meio operário em todo o mundo. Aí não há dúvida. Agora, não deixou de ser um nome assim... É uma coisa curiosa, porque eu sou o único Stalin registado em Portugal. Acredito. Aqui na Moita haviam 2 ou 3 Lenins, tu conheceste? 2 ou 3 Lenins. No Barreto também havia um Lenin. Portanto, muitos nomes Lenins aqui na nossa proximidade, e Stalin é o único Stalin registado no país, sou eu. Acredito. E em 45, quando a guerra acaba, tem o Sr. Stalin 12 anos. E parece que houve uma manifestação aqui na Moita, pelo menos uma, mas o Sr. Stalin dirá melhor, em que havia a população mostrou o seu agrado com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, fizeram-se manifestações, esperava-se a abertura do regime, toda a gente diz isto, esperava-se a abertura do regime, mas há manifestações aqui na Moita e o Sr. Stalin parece que... Sou passeado em ombros. Exatamente. Explique lá como é que foi passeado em ombros, como é que ocorreram essas manifestações e como é que de repente o Sr. Stalin é passeado em ombros com palavras de ordem viva Stalin. Oh, Manel, portanto, isso surge por influência de muito operariado que havia aqui na Moita, portanto, a Moita, o Conselho de Moita tem aqui uma enormidade de operários na Grande CUF e nas oficinas da CIP principalmente. Os trabalhadores do campo e do mar, das fragatas, não têm influência nisso, mas creio que vem então da grande concentração operária das oficinas da CP e da CUF. E portanto eu não sei como fui parar aos ombros de operários
e passeávamos na moita. Depois, o que sucede é que a GNR, por ordens superiores, reagiu contra essas manifestações. Também houve manifestações na Baixa da Bandeira e em Aljuedos, e houve perseguições da GNR aos próprios manifestantes. Quer dizer, o Salazar estava mais ou menos silencioso sobre o fim da guerra, mas leva-nos a crer que, por ordens superiores, a GNR perseguiu manifestantes do Conselho da Moita, em Aljuedos, e tinha impressão, não tenho a certeza, ainda prenderam um homem e uma mulher, creio, de Aljuedos, da Baixa da Bandeira, e portanto, este passeio aqui pela Moita dá-se numa determinada noite e ficou por aí, porque o Salazar, naturalmente, deu as suas ordens para acalmar as manifestações porque tem a ver com a União Soviética. Temos, neste momento, que era um dos vitoriosos, a União Soviética, que era um dos vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Exato, portanto, a guerra é vencida pela América e pela Rússia. E pela Rússia, sim. São os dois países que são os grandes vencedores da última guerra. A Inglaterra também. Mas lembra-se então desse momento em que andou então aos ombros e essas palavras de ordem viva Stalin existiram mesmo. Sim, inclusivamente havia aqui uma outra figura destacada na moita, o médico, e o médico morava no antigo clube, e lembro-me de estar sentado lá na janela do clube, acariciado pelo senhor doutor, porque a manifestação tem algumas manifestações com algumas pessoas, não é? Uhum. Então a do senhor doutor Sequeira. Alexandre Sequeira. Alexandre Sequeira. Uhum. Pronto, foram acidentes que ocorreram em função do fim da guerra, não é? E eu sou motivado e influenciado pelo nome. É claro, naturalmente que tudo isso vai me influenciando ao longo da vida. E eu adiro ao Partido Comunista com 24 anos. Espero só aí um bocadinho que interessa-me voltar atrás. As pessoas de referência nessa altura do final da Segunda Guerra Mundial, quando andou aos ombros, eram então o Dr. Alexandre Sequeira. Não tanto por influência política, mas pela personalidade. Pela personalidade, não é? Uhum. Mas lembra-se de alguma pessoa nessa altura que tivesse alguma preponderância? Com os seus 12 anos, tinha 12 anos na altura. Lembra-se assim algum nome? Já tinham sido presos uma outra pessoa aqui na moita, como o Zé Casimiro. Tinha sido preso já, o Zé Casimiro. Pois. Mas muito pouco. Quer dizer, havia muito mais a atividade política e se calhar já organizada no Barreiro do que na moita, não é? A moita, relativamente ao Barreiro, tem uma ação muito reduzida. Sim. Olha, aqui estamos na moita, na casa que foi feita pelos meus pais há 50 anos. É para mim uma memórias terríveis, porque este chão que aqui está, que é um chão muito especial, foi feito por mim. Fui eu com 15 anos que andava a ajudar o Zé Custódio. O Zé Custódio era carpinteiro da empresa dos meus pais, e cortámos estas madeiras. Aqui está câmbala, macacaúba e mogno e metano neste chão. Eu andei com 15 anos a barrar de cola tudo isto para o Zé Custódio, para fazer estes desenhos que aqui estão, que vocês não veem nem vão ver. Para ver, têm que vir cá a casa um dia se quiserem, e terei muito gosto em receber. O que traz aqui é, de facto, a generosidade do Carlos Gonçalves de se dispor a fazer este trabalho comigo.
Isto tem a ver com umas gravações, umas filmagens que foram feitas com o meu pai, aqui neste sítio, aqui nesta cadeira, e que foi o Manuel Borges que fez esse trabalho simpático, juntamente com outras pessoas da escola, de registar uma entrevista ao meu pai. Da entrevista, eu achei que há coisas que não fazem sentido, inclusive o meu pai foca nessa entrevista várias vezes, dizer que não vale a pena falar do que foi a tortura, do que foi o sofrimento daqueles tempos, porque os tempos mudaram, e eu, seguindo esse exemplo, que eu vou aqui partilhar, é de facto a essência de tudo isto, e onde é que nasce toda esta vivência de 100 anos. É de facto tudo reside no nome do meu pai, quer dizer, é muito interessante porque da entrevista que o Manuel Borges fez, o meu pai fala porque é que se chamou Stalin Jesus Rodrigues, e depois mais tarde na entrevista também fala da experiência de uma manifestação que houve na Moita a seguir à guerra, em que ele foi aclamado pelas ruas da vila aos gritos de Stalin, Stalin, Stalin. Isso é uma entrevista que vão poder ver. O que eu vou aqui tentar fazer hoje é complementar essa entrevista com a realidade e uma parte da vida dos meus pais e minha, pessoalmente, que eu acho que merece ser contada. Porque quando vinha de Lisboa para aqui para fazer este trabalho, eu estava a pensar que diz-se muito que por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher. Isto é verdade. Por trás de um grande homem normalmente está uma grande mulher. Mas o meu pensamento é que por trás de uma pessoa que sofre está sempre alguém que também sofre. E sofre muito. Por exemplo, no caso do cancro, eu acompanhei essa experiência em relação à minha mãe. A pessoa quando tem cancro, quem está a acompanhar essa pessoa também sofre imenso. O meu pai sofreu imenso com a doença da minha mãe. Eu acabei por sofrer também. E a mensagem para esta conversa, para esta gravação que estou a fazer, é que de facto por trás de quem sofre há sempre pessoas que também sofrem muito. E a história que eu vou centrar a história nisso mesmo. O meu pai foi preso político, sofreu imenso nas cadeias, mas de facto a família também sofria com tudo isto, porque a família via-se privada da base importante. Estamos a falar numa época de há 50 anos, em que o homem, neste caso o meu pai, que era o empresário, que tinha uma empresa, a empresa ficou sem quem dirigia, e foi a minha mãe que teve que arregaçar as mangas e atirar-se para a frente. Inclusivamente, mais à frente vou contar algo relacionado com isso, e que é muito interessante. De facto, a minha mãe teve que se transformar em empresária. Ainda anteontem, ali no parque de estacionamento da Maximat, encontrei uma pessoa que eu conheço, mas que não tinha muitas referências, e ele acabou por dizer que tinha sido empregado dos meus pais. Eu conhecia aquela pessoa, não sabia que ele tinha sido empregado dos meus pais, e eu passei-me a rasteira e ele fez logo referência à minha mãe, e eu disse assim: a minha mãe era uma mulher muito humana no trabalho. Ele confirmou isso, que já outros amigos, porque as pessoas que foram empregadas dos meus pais continuam a ser minhas amigas, o que é sinal que os meus pais tratavam muito bem as pessoas. Principalmente a minha mãe era uma pessoa muito autoritária, mas uma autoridade que vinha de uma forma natural de pedir às pessoas o que era necessário fazer. E acho que era a grande característica que passou para mim da minha mãe, foi essa capacidade de lidar bem com as pessoas que temos que ajudar a serem melhores. Neste trabalho que estou aqui a tentar levar a cabo com o nome de Stalin foi marcante para o meu pai a vida toda, de ser Stalin. E foi tão marcante para mim, para terem uma ideia, eu só aos 50 anos talvez é que partilhei com as pessoas do meu trabalho que o meu pai se chamava Stalin. Eu recordo tão bem o momento, foi um momento em que numa daquelas atividades de team building desafiaram as pessoas a contar uma coisa que nunca tivessem contado aos colegas de trabalho, e puseram as pessoas em cima de uma corda. Eu estava numa corda assim a balançar, e como a pessoa estava numa corda a balançar, aquilo dava uma certa instabilidade, e que essa instabilidade também era conduzida a talvez uma instabilidade emocional. Então eu ali, com os meus colegas diretores da empresa à minha frente, acabei por dizer: olha, vou-vos dizer uma coisa que ninguém sabe. O meu pai chama-se Stalin Rodrigues. Stalin Jesus ainda é mais engraçado. Bem, eu sei dizer, depois de contar a história do meu pai, ter sido preso político, e eu sempre ter evitado falar nisso, houve um colega meu, que foi administrador da PT até há pouco tempo, em que ele veio-me abraçar e disse assim: essa tua capacidade de surpreender é permanente. Imaginava lá eu que tu tinhas essas origens e que tiveste esse passado.
Bem, foi a partir daí que eu me libertei, portanto, em toda a empresa onde eu trabalhava, ficaram a saber que eu era filho do Stalin. Mas eu fui filho do Stalin, é uma coisa que tem uma implicação na minha vida que vocês não imaginam. Para terem uma ideia, eu aproximei-me agora do padre, que era o padre da Ajvets, e agora é o padre da Moita. Eu há dias entrei na igreja da Moita, a referência que ele fez no final da missa foi para mim marcante, e depois visitei a igreja da Moita com ele, e fui ao quintal onde eu tentei jogar a bola e nunca joguei. Eu joguei só, acho que não cheguei a jogar futebol no quintal da igreja, onde todos os meus amigos jogavam, porque eu era o filho do Stalin, era um homem perigoso, um comunista, vejam bem, naquela época. E com o padre Nuno, quase que ia chorando, mas não chorei, mas arrepiei-me o tempo todo. Eu recordo que uma vez o filho do Stalin entrou na igreja da Moita e na parte de trás do altar, isso já não existe, a igreja da Moita está, para mim, muito descaracterizada, aquilo já não tem graça nenhuma. Modernizaram a igreja e aquilo já não é igreja. Mas antigamente aquilo tinha umas cadeiras na parte de trás do altar. E quando eu entrei, porque eu queria ir jogar futebol, e para jogar futebol tinha que ir à missa, quando eu entrei na igreja, a missa parou, porque as beatas ficaram com um olhar de espanto. O que é que estava a acontecer? Deviam ter imaginado, o padre devia ter imaginado que a Senhora da Boa Viagem tinha caído do altar. Agora não caiu, tiraram-na de lá, ainda não percebi porque é que se tirou a santa do altar. Mas o que é certo é que as pessoas chegaram todas a olhar para trás, o padre olha para trás, interrompeu a missa para ver quem era, e era o filho do Stalin que tinha entrado na igreja, vejam bem. No outro dia, para ir jogar futebol, fui à catequese, e o padre convidou as crianças a beijarem um santo, fazer uma pequena procissão e beijar um santo. Eu beijar um santo para mim foi uma coisa tão difícil que eu fugi, antes quis fugir, preferi não jogar futebol, mas fugir. E nunca mais me esqueço que aqueles jovens que estavam no asilo do padre foram a correr atrás de mim, eu a fugir, tive que me refugiar num prédio que estava ali em construção na praceta, e fui acabar em casa da professora Cândida, desprotegido, porque os rapazes do padre vinham atrás de mim. Portanto, reparem como é que isto tem influências ou não na pessoa. Eu consegui viver estes anos todos sem me lembrar disso, mas agora estou numa fase da vida que gosto de recuar e pensar no que é que aconteceu. Portanto, ser filho do Stalin na Moita foi marcante. Sempre que alguém via o nome do meu pai, por qualquer motivo, vinha perguntar: o teu pai é Stalin? Portanto, o meu pai foi Stalin, marcou a vida toda. E acabou por marcar a vida da mulher do Stalin e a vida do filho do Stalin. E nesta transição, porque o meu pai já não pode contar a história, a minha mãe também não, e só resto eu, porque tenho 3 filhos, e também há pessoas na Moita que dizem cobras e lagartos. Portanto, para vocês terem uma ideia, se calhar seja bem interessante dizer isto, há 8 anos eu queria fazer uma lista unitária de pessoas independentes para a Câmara da Moita. E convidei o Bloco de Esquerda e o PS a entrarem nessas listas. O António Chora disse que sim, concordava, que podia-se falar nesse assunto, e falei com o filho de Manuel Luís Beja sobre este assunto, e ele trouxe a resposta que não, que isso era impossível, porque o dirigente do PS da Moita, que era este Carlos Albino, não concordava. E eu perguntei a esse Carlos Albino o que é que ele sabe da minha vida. E ele não sabia nada, não, ninguém sabe da minha vida, felizmente, que eu segui a minha vida noutros sítios, e se eu tivesse feito alguma coisa de mal, se eu tivesse violado alguém, se eu tivesse morto alguém, se eu tivesse roubado, isto era sabido. Mas como eu fiz coisas boas por todo lado onde passei, só fiz o bem, também fiz algumas asneiras, mas isso também faz parte do ser humano. Ninguém sabe o que é que eu fiz, portanto, é o filho do Stalin, portanto, eu fiquei marcado com o filho do Stalin. Tanto assim, quando este rapaz tomou o posto de Presidente da Câmara da Moita, eu disse-lhe: já podíamos ter a Câmara há 4 anos, e ele respondeu: eu sabia que era eu que ia ganhar a Câmara. Portanto, vejam bem o delírio mental do que estamos a falar. Isto é onde é que eu quero acabar esta intervenção, porque isto não é nada planeado, não há alinhamento, não há nada, estou a falar. É a alma que está a falar. Ser filho do Stalin fez com que eu tivesse afastado tudo isso, mas a questão desde que o meu pai faleceu, comecei a querer conhecer melhor daquilo que eu nunca fui capaz de falar com o meu pai, nem o meu pai foi capaz de falar comigo. E só para que esta para que esta reportagem seja diferente, tomei a liberdade de ir ali buscar o saco onde eu tenho as cartas que foram escritas pelo meu pai para a minha mãe e da minha mãe para o meu pai quando ele estava preso,
Eu há dias peguei neste saco e tirei uma carta. Pá, essa carta foi tão marcante que já não quis abrir mais cartas. Eu tenho vergonha de mostrar onde é que tenho as cartas, mas é aqui. Portanto, tenho este saco cheio de cartas e vou tirar a primeira que está aqui. Mas tenho aqui todas estas cartas que ainda estão por ler e que vai haver um dia em que vou ler. Pá, esta carta tirei ao calha, não tem nada a ver. Porque eu tirei uma carta que a minha mãe escreveu ao meu pai e hoje estou a tirar uma carta que o meu pai escreveu à minha mãe. Portanto, um selo à moda antiga, havia selos e tudo, portanto custava um escudo escrever de Caxias para a moita. Isto foi em 1971, portanto punha-se o destinatário e punha-se a origem da carta, portanto de Caxias. As cartas eram vistas pela censura. Esta carta, por acaso, não tem aqui nenhum sinal que tenha sido censurada. Incrível. Isto é uma carta do meu pai, giro ver o tipo de letra. Como ainda não li nada da carta, que giro. Portanto, a carta tem, de facto, o carimbo que foi verificada pela Cadeia de Caxias, Serviço de Verificação. E esta carta tem uma parte para a minha mãe, querida amiga, e tem outra carta para o filho amigo. Então, como passaste o dia de praia com os tios, bem, está visto. Amigo, tenho visto o decorrer dos jogos enquanto aí na moita e não se sabia que também havia xadrez. A Capricho tem concorrentes, é um jogo que deve ser praticado porque desenvolve bastante o intelecto. A Estrela parece-me que ultimamente não tem disputado. Costumas fazer algum trabalho de marcenaria ou já desististe? A mãe disse-me que fizeste uma cama muito bonita, mas eu não vi. Então, amigo, já estamos em setembro, vai-se aproximando o dia da escola, assim que for possível. Compra os livros, como os materiais. Não te esqueças de auxiliar a mãe. Não te esqueças de auxiliar a mãe que necessita, está bem? Quando puderes, vem cá visitar o pai para escreveres um pouco. Como estão a ver, portanto, não foi uma vida fácil, não foi uma vida nada fácil. E o que é que eu posso dizer como final de testemunho? É para que as pessoas sejam capazes de fazer o que eu fiz. Portanto, eu vivi 50 anos maravilhosos. Passei sempre ao lado das consequências do meu pai se chamasse Stalin, das suas irreverências permanentes, dos seus estados de alma, mas ele de facto nasceu para esta política, que é uma política de muito baixo nível que se pratica aqui nesta terra. Talvez se nós mergulharmos nesta experiência possamos aprender alguma coisa para o futuro, mas de facto só consegui ser a pessoa que fui e tocar os meus filhos. Eu nunca falei aos meus filhos, ou falei muito pouco aos meus filhos de tudo o que foi a nossa vida naquele tempo, porque eu também nem sabia como é que foi, nem me convinha saber. Agora que a pessoa, quando chega a uma fase da vida, numa pré-reforma, e quando eu vinha agora para cá, vinha a pensar como de facto a vida nos ensina a preparar-nos para a despedida, para a morte. Em dois faleceram aqui na moita 2 pessoas minhas amigas, e de facto as pessoas da minha idade, ou próximo da minha idade, estamos todos a despedir-nos desta viagem que fazemos aqui nesta pista de um aeroporto. Eu tinha um amigo meu que dizia que a vida era aterrar num aeroporto e depois partir novamente. Ele acreditava na vida para além da morte. E isso é o Luís Pedro Fonseca. Isso foi uma vantagem para ele muito grande, que no dia do funeral dele, quando se cremou o corpo, os filhos dele dançaram, cantaram, fizeram uma grande festa, porque o pai estava no fim da pista do aeroporto a levantar voo para uma nova vida, que para quem acredita nessas coisas, uma vida melhor do que esta. Portanto, isto é um contributo no sentido de deixar alguma coisa para quem veja este vídeo, e é evidente que este depoimento vou partilhar com a minha família, com quem resta, com os meus filhos,
Mas esta coisa da carta, esta carta dirigida a mim pelo meu pai, eu não estava à espera de ser esta a carta a sair do sorteio. Não acabei de ler, como perceberam, mas vou querer ler. E ser filho do Stalin foi muito difícil, continua a ser. Estou em crer que toda a minha... Ainda hoje me ligou uma pessoa do Porto a dizer que o irmão também está a fazer uma atividade política lá num concelho do Norte e que me vai ligar a pedir conselhos como é que há de fazer. Eu sou a última pessoa a poder dar conselhos porque eu não sei fazer política declaradamente, eu não consigo tolerar tudo o que se passa nesta maneira de fazer política na nossa terra, no nosso país, no mundo, porque está igual por todo lado, implantou-se através de sociedades e poderes, uma maneira de fazer política, tudo está regimentado para que quem consegue tomar o poder de facto exercê-lo e inibir os outros terem liberdade. Eu acho que esta mensagem está mais clara e suficiente. As coisas devem ser ditas. Só os grandes poetas então diziam num pequeno soneto tanta coisa que nós não conseguimos dizer num livro. A poesia é o purgar da mensagem, é o destilar de uma mensagem. Olha, isto não é um poema, mas é aquilo que me apetece dizer para introduzir os vídeos que também irão ver. E foi um prazer muito grande para mim estar aqui, por coincidência, é o meu primeiro dia nesta casa, depois de 1 ano e meio que tive a casa alugada. Portanto, isto é uma série de coincidências e de conjugação de esforços e de coincidências. É o universo, como dizem as pessoas que acreditam, é o universo a juntar as coisas. Foi um prazer dizer estas palavras. Se eu conseguir ver, que eu não gosto de ver o que digo, se eu conseguir ver, de certeza que nunca diria o que disse e diria de uma forma diferente. Mas olha, são 11 da manhã de 2 de julho na Moita e um bom dia para todos e que sejam muito felizes e que não se lembrem de batizar um filho de Stalin ou de um nome desses que marca as pessoas, não é só Stalin. Se vocês, por exemplo, batizarem um filho, sei lá, de Marcelo, isso fica muito ligado ao presidente que temos e ao pai dele, que era fascista como ele. Batizem os vossos filhos com nomes o mais discretos possíveis para não moldarem as suas personalidades. Portanto, esta coisa do nome, que já se viu, pode ser marcante. Não se lembrem de chamar ao vosso filho Ronaldo, porque temos o melhor jogador do mundo, de sempre. Nomes discretos para depois as pessoas poderem moldar a personalidade. Agora, se a pessoa tiver um nome de Stalin, toda a gente questiona se eu sou comunista ou não. Não, meu pai era, mas o filho do Stalin não é, nunca fui comunista, nunca fui social-democrata. Sou um homem livre e dou muito bem com comunistas, dou muito bem com sociais-democratas, dou muito bem com socialistas, dou-me bem com as pessoas muito boas que estão nestas organizações, que são poucas, mas não tenho qualquer preferência política ou partidária.